Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje, né? Hoje nós vamos continuar aí falando sobre aquela nossa aplicação, né, que eu iniciei na aula passada. Eu fiz várias alterações, pessoal. Eu vou tentar explicar aqui as alterações que eu fiz. Depois eu vou repostar de novo aqueles códigos lá para vocês darem uma outra olhada, né? Conferirem lá e alterar o que vocês precisarem alterar. Porque assim, quando a gente vai fazendo, né? Infelizmente eu queria ter terminado até onde eu fui agora, né? Nessa parte. Mas aí o tempo foi curto, eu acabei me enrolando em alguns pontos. Falta de um pouco de. Faltou um pouquinho de intimidade com a ferramenta, né? Tem algumas coisas que eu tentei fazer, mas infelizmente deu problema e acabou que tomando muito tempo, né? Até eu descobrir os erros que poderiam ter acontecido. Hoje eu vou mostrar rapidão aqui então o programa de novo, né? Recapitular algumas coisas e mostrar o que eu consegui lembrar de alteração que eu fiz, o que eu não consegui. Vocês depois vejam lá o código, comparem e vejam lá. Qualquer dúvida, vocês me perguntem que eu vou estar atualizando vocês, ok? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, olha só. A nossa tela inicial agora ficou mais bonitinha, né? Acabei tirando aquela cor lá e colocando uma imagem de fundo e centralizando os botões, ficou um pouquinho mais bonitinho do que estava anteriormente. Claro, pode se melhorar muito, mas com a intimidade que eu tenho com a ferramenta, que deu para fazer por enquanto. Então, eu criei dois botões, por enquanto, para cadastrar a turma e para listar turmas. Né? Se eu clicar aqui em cadastrar, ele vai abrir para mim. A cor aqui ainda está feia, né? Não tive tempo de mexer. Então, vou ter um local para me dizer o ID, um local para me colocar o nome, um local para me marcar o turno da turma e o botão para cadastrar e o botão para voltar para a tela inicial. Eu poderia ter mudado isso aqui também, esse botão. Tá? Depois, voltando aqui, se eu quiser listar as turmas, eu vou clicar aqui. Tem aqui um local de pesquisa. Se eu quiser pesquisar uma turma só, eu vou colocar aqui o código. Ele vai me trazer a turma que eu pesquisei. No caso aqui a turma 2 é segundo A, turno vespertino. Tem aqui um botãozinho para atualizar, um botãozinho para excluir. Se eu quiser trazer todas as turmas, eu não coloco código algum e clico em pesquisar. Eu coloquei um limite lá de 10 turmas. Dá para a gente mudar lá no código ou então passar aqui a quantidade de turmas que a gente quer listar, ok? Depois a gente pode ver isso também. Então aqui nós temos a lista das turmas que eu cadastrei e o botãozinho para atualizar ou excluir cada uma delas. Okay? Se eu clicar em atualizar, ele traz os dados da turma aqui, ó, o código vai aparecer aqui, inclusive está em branco, depois poderia atualizar para preto, essa cor aqui ficou meio estranha. O nome da turma, né, o turno vai ficar marcadinho, qual que eu coloquei. Se eu quiser atualizar, por exemplo, para vespertino, primeiro A estava matutino, quero atualizar para vespertino, vou mandar atualizar. Deu turma inserido atualizado com sucesso e voltou para essa tela. Eu vou clicar aqui na tela inicial novamente, vou mandar listar e vou mandar mostrar que o primeiro A que agora é vespertino. Quero excluir uma turma, vou excluir essa turma muito especial aqui. Vou clicar aqui em excluir. Ó, aparece primeiro os dados da turma e o botãozinho para excluir. Né? Eu vou mandar excluir e turma excluída com sucesso. Beleza. Poderia ter perguntado, né? Desejo realmente excluir, mas ele traz para mim e aí vai funcionar dessa forma. Eu vou listar novamente. Vocês vejam que agora a turma não está aqui mais. Então, tudo isso estão fazendo operações no banco. É nosso CRUD funcionando, né? Então, eu vou fechar aqui e mostrar então como que foi feito, né? Então nós vimos na aula passada que nós criamos as nossas classes BIM, nossas classes bases. Nós criamos uma classe turma e uma classe turma model, né? Olha só, eu criei 3 pacotes, né? Model, Control e o View. Pessoal, ainda não está bem organizadinho o meu código. Infelizmente, né? Eu pensei em outras coisas depois, mas ia mudar muito a estrutura que eu passei para vocês. Ia mudar horrores, né? Então, como ia mudar muito, eu acabei não mudando. Mas existem algumas coisas ali que eu não gostei muito. A gente podia separar um pouco mais o código, tá? Mas tudo bem. Vamos deixar do jeito que está e vamos tentar. Olha só. Então, aqui no Model, nós criamos o aluno Model. Na verdade, o aluno Model eu nem mostrei para vocês, né? Só passei o código lá para vocês, mas não mostrei porque não deu tempo. Mas é isso aqui, né? Os get setter dele, né?
E passando também uma turma. Olha só, inclusive na hora que passa a turma, ele espera um objeto do tipo turma, colocando comentário de documentação aqui, né? Então, ele faz todos os properties e tudo do aluno, como manda figurino. Já o turma model, né, a minha classe model de turma, que é a classe turma, eu mostrei direitinho para vocês que é os setters, né, o properties e o setter para todos os campos da turma, e dê nome turma. Depois eu criei um DAO para ela, né, turma DAO, mostrei para vocês. A única coisa que eu acho que eu mudei aqui foi algumas coisinhas. Eu vou mostrar para vocês o que eu mudei aqui. Então, inserir continua igual, atualizar também igual, o excluir também igual, o buscar turma, que eu não me lembro se estava desse jeitinho. Eu acho que não, acho que eu devo ter alterado um pouquinho as coisas aqui. Tá? Então, ó, não sei se ficou desse jeito aqui. Eu montei a turma, beleza, e estou retornando a turma aqui. Acho que não mudei nada aqui, mudei foi lá no controlador. Mas se eu mudei, depois vocês atualizem aí. Buscar turmas aqui, deixa eu ver se eu mudei alguma coisa, acho que eu mudei. Eu ia colocar um limite aqui, não sei nem se eu já tinha colocado no outro código. Eu acabei tirando, porque estava dando um errinho, não era no limite, mas estava dando esse errinho aqui. Depois eu posso tentar implementar isso. Esse limite é para a gente verificar a quantidade de dados que eu vou trazer do banco, né? Mas como existe lá na hora de buscar os dados do banco, a própria ferramenta do MySQL, né, permite a gente limitar essa quantidade de dados. Então eu vou deixar assim por enquanto, tá? Então, ó, cursor, né, executou o SQL. Inclusive com o cursor aqui eu não coloquei o prepare true, né, porque ele dá um erro na hora de trazer os resultados com o prepare de true, tá? Então eu deixei sem, né, executei de forma simples. E aqui, ó, o cursor fetMany, esse fetMany aqui que faz com que ele retorne a quantidade que eu quero. Então o quant vai ser passado aqui, tá? Se eu quiser passar um parâmetro no quant aqui, ó, o quant padrão é 100, tá? Se eu passar um valor de quant aqui, ele vai mudar, óbvio, né? Então eu deixei quant só por enquanto. E aí, chamando um método chamado montar resultado, um método privado, só para montar o resultado que vem do banco para mim, tá? E armazenei dentro da variável turmas. Então, como é que funcionou isso? Ele vai trazer um conjunto de turmas para mim, né? Então, como é que ele vai funcionar? Olha só, ele pega o que veio do banco, né? O vetor que vem do banco, com todas as turmas em forma de vetor. Estou criando um outro vetor para poder montar os objetos turma, né? Agora ele traz para mim como um vetor simples com dados do banco. Eu estou criando os objetos de turma para retornar os objetos de turma dentro de um vetor de objetos agora. Ou seja, eu estou tirando de um vetor só com dados e colocando um vetor de objetos. Ó, crio o objeto então turma, né? Chamando model e passo o que está na linha 0, que vai ser o ID. Aqui vai estar o nome da turma e aqui o turno da turma. E aí vou adicionando nesse vetor turmas, colocando um append, né, inserindo a turma nesse vetor. E por último retorno então retorno o vetor de turmas aqui. E isso que está fazendo a mesma coisa aqui em cima, né? Chamo montar resultado e retorno ela. Então aquele método retorna para esse método e esse método retorna para quem chamar ele, né? Que é na hora de buscar as turmas. Beleza. Então isso é o nosso DAO, né? A turma DAO. Depois eu criei uma controladora, né? Essa controladora aqui ela vai servir para pegar as coisas da tela e fazer as operações que a gente precisa aqui. Eu coloquei um botão, foi adicionado, depois eu vou mostrar por que foi adicionado essas importações aqui, porque eu estou retornando os dados do banco e já monto parte da tela e retorno para a tela. E vai servir de intermediário, como a gente falou, né? Então, o turma control vai funcionar assim, ó. Tem um método para salvar ou atualizar a turma, né? Esse método, ele poderia ter separado em mais métodos. Poderia ter um para salvar, um para atualizar, mas o conteúdo é muito próximo, muito parecido, né?
poderia ter pegado o que é próximo e deixado no método e o que é diferente no método separado. É a melhor forma de fazer. Depois que eu fiz, eu fui pensar, mas aí o ideal, né, eu não vou mexer muito no código aqui, para não confundir aí mais, né? Então, ó, ID, deixei o padrão none, né, o nome vazio e o turno. Por quê? Deixei padrão none e o ID. Porque se for para salvar, não precisa passar o ID, porque ele vai ser gerado automaticamente no banco, né? Se passar o ID, ele é para ele atualizar para mim, né? Então aí foi criado um len, verificando, né, o tamanho do nome. A gente já falou sobre isso na outra aula. Verificando se tem mais de 3 caracteres do tamanho da turma lá. E uma variável inseriu, atualizou, recebe false. Aí turma, aí estou criando a turma, né, com os dados que está chegando, tá? Então coloco o nome e o turno aqui. Ele está reclamando aqui do espaço, eu vou tirar esse espaçozinho. Aqui precisa de um espaço. Eu coloquei espaço no lugar que não tinha, no lugar que tinha não coloquei, né? Então aqui, ó, nome turno. Isso aqui não se incomode com isso, só detalhes, né? Estou criando um DAO aqui, agora sim, né? Ele vai pegar da tela, vai mexer lá no banco, então ele vai servir de intermediário, como eu já falei. Então ele vai pegar o que está no pacote model, ele vai, o controller ele vai ter que ter acesso ao que está no pacote model e ao que está no view, né? Então aqui, ó, o DAO, né? Está criando um objeto do DAO aqui e está verificando se tem um ID. Ó, se ID, ou seja, se ID for diferente de none, não precisa colocar isso que é redundante. Se for none é falso, né? Aqui no Python. Então, se ID, se existir um ID, aí eu pego e seto, né? Coloco turma.id igual ao ID que estou recebendo aqui, tá? E aí, se tiver ID, eu mando atualizar a turma. Então, ó, DAO, né? Eu chamo o objeto DAO e chamo o método atualizar turma, passando a turma para lá para atualizar. Então, aquilo que faz o processo de atualização lá, né? E o inserir atualizou recebe o resultado disso, né? Aqui ele começa como false aqui em cima. Se deu certo de atualizar a turma, esse método retorna verdadeiro ou falso, né? Então, se ele conseguiu atualizar, ele retorna retorna verdadeiro, true para aqui, para essa variável, né? Olha só, se não tiver ID, aí ele manda inserir. Então chama o método de inserir turma passando a turma, certo? E aí depois que ele fez isso, eu verifico se inseriu ou atualizou, né? Se inseriu ou atualizou, aí coloca ali, né? Mandou retornar uma mensagem de texto, tá? Estou mandando essa mensagem de texto lá para a tela. Depois a tela vai usar essa mensagem de texto para mostrar naquele pop-up, né? Se inseriu ou atualizou com sucesso. Então, a turma inserida ou atualizada com sucesso, né? Se inseriu ou atualizou. Se não, ele mostra que a turma não pode ser inserida ou atualizada e retorna, ou então retorna, né? Que o nome deve ter mais caracteres, que é um if que eu coloquei aqui em cima para verificação se o nome tinha mais de 3 caracteres. Beleza, isso aqui eu já tinha mostrado na outra aula também. Esse método de excluir, eu não sei se eu tinha mostrado, mas se eu tiver mostrar novamente, é excluir turma. Então, pega o ID da turma que eu quero excluir. Estou criando um objeto de turma DAO para poder manipular os dados no banco, né? E uma variável chamada excluiu, que recebe DAO.excluir turma, passando o ID. Lembra que o ID tem que chegar lá no método de excluir como um string? Inclusive, se eu der um Ctrl espaço aqui, ele vai falar que ele está pedindo um string. Deixa eu ver se ele consegue me mostrar aqui. Tá, essa ferramenta tem hora que ela me atrapalha um pouquinho, né? Ela acaba atrapalhando um pouquinho, mas ele pede um ID lá. Ele não tem documentação, né? Se tivesse a documentação aqui aparecendo, seria interessante para a gente ver. Lá que ele está falando que ele quer uma string lá. Então eu estou transformando uma string para isso. Para garantir, né? Embora que venha da tela string. Eu já falei isso também na outra aula. Então, ó, se excluiu, aí eu verifico, né? Se excluiu, recebeu o verdadeiro, no caso, né? Se excluiu, então turma excluída com sucesso, senão turma não pode ser excluída. Aí, um método de buscar a turma, esse daqui houveram modificações. Com certeza houveram, tá, gente? Eu tentei fazer o mínimo possível, mas
para funcionar, eu tive que mexer um pouquinho nesse método aqui. Então, ó, buscar turma, como é que funcionou? O ID, né, eu coloquei aqui para ele receber um ID, o início, né, do resultados e a quantidade de resultados. Eu iniciei com 10 aqui, aquilo que eu falei, né, eu deixei um padrão 10. Lá no DAO eu deixei padrão 100, mas aqui no Control eu deixei padrão 10. Aí vocês podem padronizar isso, né? Se a gente passar um valor, obviamente que vai trazer então quantidade de dados que eu quero, né? Depois nós vamos ver como passar esse valor para cá. Então, ó, buscar turma recebe o início, quantidade e o ID. Então, turma DAO recebe. Aí eu estou criando um resultado aqui vazio, tá? Por que esse resultado vazio? Porque se caso não tiver, dê algum problema, né, na busca pelos resultados, ele vai retornar uma string vazia para lá, tá? Inclusive, depois a gente tem que testar se colocar um código inválido, o que acontece lá, que não sei se eu tratei esse erro. Então, vamos lá. Então, se ID for diferente de vazio, né, eu nem coloquei none aqui, se tivesse colocado none, eu poderia ter colocado só assim, CID, né, igual lá em cima. Como eu coloquei vazio, deixa aqui desse jeito. Então, se ID diferente de vazio, dá ao buscar turma pelo ID. Então, se tiver um ID, significa que eu quero buscar uma turma só, tá? Então, eu vou buscar essa turma, tá? Pelo seu identificador. E armazenei, então, na variável res, tá? Lembrando que res, então, aqui é um objeto, né, de turma. Aí, se não, ou seja, se o ID tiver alguma coisa, aí eu vou chamar, eu vou buscar, né, turmas. Eu vou chamar o método buscar turmas, que vou passar o início e a quantidade que ele pede lá no método buscar turmas. Inclusive, lá acho que ele nem usou o início naquele método. Eu acabei, não sei se fazendo alguma alteração, alguma coisa, mas ele nem está usando o início lá, tá? Mas eu estou passando aqui e não vai dar erro por causa disso. Depois a gente pode até mexer nisso. Aí eu estou criando aqui um vetor de itens. Pessoal, esse vetor foi importante para padronizar na hora de mostrar os dados lá no listar turmas, tá? Então, listar turmas, eu precisei disso. Eu vou mostrar aqui, ó. O itens é um vetor, né, uma lista vazia. Estou verificando se o tipo do res é turma. Olha só. Se type res is turma, poderia ver, tem o instance também, né, que daria para a gente ver. Tem vários outros métodos de verificar se um objeto é de um tipo determinado, né? Porque aqui a gente sabe que é dinâmico e os tipos são meio dinâmicos, a gente não tem como controlar. Mas aqui eu posso verificar. Ó, dessa forma eu posso verificar se o resultado é um objeto de turma. Se for, é porque ele trouxe uma turma só, né? Aí eu criei uma outra variável, um outro vetor aqui, chamado minha turma. Vai ficar um vetor dentro de outro. Depois eu vou explicar por que eu fiz assim, tá? Então, minha turma, aí eu estou colocando o append, né? E aí eu estou mandando, ó, criar label. Pessoal, então eu estou trazendo do banco o resultado, né? Eu trouxe lá toda a turma do banco. E aí eu vou criar um label com essa turma. Inclusive tem código repetido aqui que não, né? Poderia ter separado ele. Depois eu vou, né, mostrar aqui que a gente pode criar um outro método para enxugar um pouco mais esse código aí, ok? Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês então que eu trouxe o resultado do banco e estou passando por um método para criar o label, um label desse elemento. Porque aquele resultado lá, na verdade, são labels. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ficou parecendo uma tabela, mas na verdade é um label, são labels. Aqui tem um label, aqui tem outro label, aqui tem outro label, e aqui um button e outro button, certo? Então, cada uma dessas linhas, eu estou criando elas como se fosse uma tabela, mas ele na verdade são labels. Isso aqui, essa parte mais clara é um grid layout, que ele funciona como uma tabela, né? Uma grade. Então eu posso definir quantas colunas tem essa grade e eu vou adicionando os elementos nessa grade. Então é isso que eu fiz para poder aparecer os resultados dessa forma, tá? Então por isso que eu criei os labels aqui. Então, vou chamar o método criar label, eu vou dar um Ctrl, clicar em cima do método para a gente ir lá. Ó, então como é que o criar label funciona? Ele recebe o texto do label e o tamanho do label. Eu coloquei ele recebendo assim, tá? Aqui, ó. Então eu vou passar aqui o texto, que tá aqui em cima, né? Primeiro. Vou passar o texto, que é o resultado, é o ID, né? Ou seja, o ID da turma, né? Res aqui é a turma, não é isso?
Por isso que eu estou verificando se o resto. Poderia até ter colocado aqui, ó, em vez de res, poderia colocar turma aqui, né? Mas tudo bem, coloquei res. Então vocês sabem que quando é um resultado só é uma turma. Então turma.id, né? Estou passando o texto para lá e o tamanho 0,2. Isso aqui é para ficar pequenininho lá, né? Para ficar aparecendo uma linha isso lá, ok? Na verdade aqui é a largura da coluna, desculpa pessoal, aqui é a largura da coluna. Ele vai dividir a minha tela em vários pedacinhos. Como são são 5 colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas, não é isso? A primeira é para mostrar o ID, a segunda para mostrar o nome, a terceira para mostrar o turno, a quarta para colocar um botãozinho de atualizar e a quinta para colocar um botãozinho de excluir. Então são 5 colunas. Então o que eu coloquei? 1 é a largura do grid layout. Dividindo isso, né, eu coloquei então as larguras assim, 20%, né? Então esse aqui 0.2 significa que é 20%. 20% da largura vai ficar para o ID. 60% da largura vai ficar para o nome da turma. 20% mais 20% vai ficar para o turno. E aí eu coloquei 10%. Na verdade, não foi preciso colocar aqui, depois eu vou mostrar, porque esse aqui é um outro método, é o criar botão. Então, lá no criar botão, eu coloquei o tamanho direto lá no botão, tá? Então, aqui os labels eu passo os tamanhos para lá. Então, aqui, ó, deu 80%, sobrou 20%. Então, provavelmente os botões vão ficar 10% cada um, ok? Então, vamos ver. Ó, o criar label, como é que funcionou então? Pega o texto, né? Cria um label, ó, label, né? Quando a gente cria, ele vai pedir para fazer uma importação aqui. Por isso que eu precisei dessa do import label aqui, ó, o Wix. Give Wix label, lembra de fazer a importação correta, senão dá erro, tá? E o give Wix button, né? Então vou fazer essa importação desses dois elementos aqui. Agora vamos lá. Vou criar label, então eu crio o label e aí eu estou definindo o texto do label. O texto do label é str texto. Então estou garantindo que ele vai ter um texto lá. Então esse texto é o que vem da tela, né? Se vier algum número lá, ele converte para string para poder mostrar na tela para a gente, ok? Então o primeiro texto vai ser o ID, né? Depois quando eu chamar de novo, passo o nome para cá, ele vai pegar o nome e colocar, né? E aí, ó, size hint dele ficou, o Y ficou none e o X o tamanho que passou aqui, né? 0.2 para o ID, 0.6 para o nome, 0.2 para o turno, ok? E aqui o height, que é a altura, né? Como eu deixei o size hint y como none, eu defini uma altura fixa de 30 dp, tá? Esse dp aqui é referente ao proporcional ao tamanho da tela que está sendo exibida, tá? Então por isso que eu deixei eu usei esse dp aqui para tamanho. E aí vai retornar o label montado, né? Criado. Então ele vai pegar ele e vai colocar ele num append, né? Através do append, colocar ele na minha turma. Então, por que eu usei esse vetor aqui? Porque cada turma vai ficar em uma posição do vetor, tá? Separadinho, né? Porque se eu colocasse somente num vetor só, ia ficar tudo um seguido do outro. Eu quero deixar como se fosse uma matriz, né? Com cada linha do meu vetor ser uma turma separada, ok? Então, ó, turma de nome turno, o botão de atualizar aqui. Chamei o botão de criar botão e chamando o criar botão ali também. Então, pessoal, na verdade é esse daqui que eu estava explicando, né? Mas é igual. Como eu disse, tem dois códigos muito parecidos aqui. Eu vou mostrar para vocês que poderia ter criado algo ali para ficar um código só, né? Só chamar a função. Mas tudo bem. Depois a gente pode tentar fazer isso. Ó, criar botão. Então vamos ver como é que foi feito criar botão aqui. Criar botão, ele recebe um texto e o ID, tá? Texto e um ID. Deixa eu pegar por que ele pega o ID. Ele pega o ID, que é para mim usar esse ID. Usar esse ID depois para clicar naquele botão de atualizar, ele buscar a turma pelo ID e trazer para minha tela com os dados daquela turma com aquele ID para eu poder atualizar ou poder excluir, certo? Então por isso que ele traz esse ID para mim. Eu preciso desse ID.
tá? Por isso que eu estou usando ele aqui. Então, ó, o texto do primeiro botão vai ser atualizar e estou passando o ID da turma para ele setar lá, né? Para ele poder dizer então como é que vai funcionar o meu botão. Então vamos ver como é que foi criado, ó. Então o botão, né? Crio o objeto da classe button, né? Posso passar os parâmetros aqui dentro? Posso. Tudo ali? Posso. Poderia ter colocado assim, ó. Text igual texto, né? Vírgula ID igual ID. Assim vai, né? Eu poderia ter passado os parâmetros aqui. Mas eu posso fazer também dessa forma. Tem um construtor, né? Na verdade, o button ele tem um construtor que pede todos esses elementos, que permite eu colocar todos esses elementos. Mas eu posso também criar um construtor vazio e depois setar, como eu estou fazendo aqui. Texto, né? O ID, olha só, eu coloquei um ID, eu coloquei BT, né, uma string, concatenando um string BT com o ID, convertido para string. Então, eu coloquei assim, porque ele não gosta que a gente coloque a palavra ID, né, nos elementos, tá? Por quê? Porque ele usa muito ID aqui no Kivy e no Python, tá? Então ele usa muito essa palavra, estão pensando inclusive em colocar como palavra reservada da linguagem. Então, por isso que ele não gosta que a gente use muito. Inclusive eu poderia ter usado aqui ID turma, alguma coisa assim, tá? Não é bom que a gente fique usando muito a palavra ID. Depois eu vou perder essa mania, tá? Então é bom a gente perder essa mania. Aqui poderia ter colocado ID turma. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, é ID mesmo, porque isso aqui é uma classe interna deles, né, que usa esse nome aí, ID mesmo, tá? Então, ó, button, né, setando o texto. Então, o primeiro vai ser atualizar, o segundo vai ser excluir. E aí o ID dele vai ser BT e o número do ID da turma, tá? Então, esse número aqui vai ser importante para mim depois, muito. Depois eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Botão font size, né? O tamanho da fonte do botão eu coloquei 10 SP. Achei que ficou um pouquinho pequeno, depois se quiser pode aumentar aqui, colocar uns 12 aí, né? Para ficar um tamanhozinho maior a fonte lá do botão, tá? Ó, o size hint XY coloquei como none, a altura 30 dp, para ficar da mesma altura dos labels, né? Que vocês viram anteriormente. E o size hint X coloquei 0.1, tá? Esse size hint X é para ele ficar na largura lá, né? Uma largura correta do elemento ali. Depois vocês podem mexer nisso. É um pouco complexo essa questão do size hint aí. A gente tem que praticar bastante para poder entender isso aí, tá? Depois, ó, vou retornar o botão. O botão aqui está montado com um ID para mim, que esse ID vai ser muito importante para mim, tá? Então, vocês viram lá em cima que eu acabei fazendo isso, ó. Coloquei então. Se for uma turma só, ele vai criar um vetor para colocar essa turma. Então, você vai ter um vetor com a turma lá dentro, né? Com os labels da turma, com uma linha só. E se for mais de uma turma, aí eu vou percorrer. Olha só, estou verificando aqui, ó, se o res é uma lista, certo? Estou verificando se o res é uma lista. Se o res for uma lista, poderia até ter colocado como que eu poderia ter feito? Eu poderia ter colocado isso aqui como uma lista vazia, né? E aí nem precisaria verificar se é uma lista. Eu poderia ter colocado só um else aqui e fazer o for dentro, né? Mas tem problema também ficar assim, né? Então, ó, type has isList. Estou verificando então se o resultado é uma lista. Porque se é uma lista, ele trouxe mais de um resultado, né? Ele trouxe mais de um elemento, ou seja, ele trouxe um conjunto de turmas do banco para mim. Então eu vou percorrer isso, ó, turma em res. Então agora aqui, ó, como é um vetor, ele vai pegar esse vetor e pegar cada turma do vetor e armazenar temporariamente nessa variável. E aí eu vou criar os labels dessa turma, chamando os mesmos métodos que eu chamei aqui em cima. Isso que eu estava falando anteriormente, né? Poderia ter criado um método separado para fazer isso aqui, porque a mesma coisa está sendo feita aqui embaixo, tá vendo? Inclusive os mesmos dados, né? Tudinho igual, certo? Aí depois eu vou colocar um append
para minha turma. Facílimo de fazer isso aqui. Eu não vou fazer agora para não confundir mais aí, não ficar mais extenso o meu vídeo, tá? Então, ó, cria-se, né, os labels. Claro que vai ficar, isso aqui vai ficar dentro do loop, né? Ele vai adicionando, adiciona uma linha, depois ele adiciona outra linha, né? Ele vai fazer todo esse processo de criar um vetor para mim de turmas. Inclusive, eu acho que esse código aqui ele tem que ser antes do for. Funcionou desse jeito, né? Mas eu não gosto muito desse tipo de situação, né? Eu estou criando um vetor dentro do for, então toda vez que ele fizer o for, ele cria um vetor. Na verdade, ele tem que já existir o vetor e ir adicionando, né? Vou ver se isso deu certo, né? Vamos lá. Então, depois de feito tudo isso, ele retorna os itens. Ah, não. É lá mesmo, tá? Vou deixar do jeito que estava. Até porque funcionou, né? Então, ó, a minha turma ele adicionou, depois ele adiciona nos itens, tá? Nos itens. Então, faz a mesma coisa do de cá. Só que agora aqui ele vai adicionar vários itens, né? Vários itens. Então, aqui ele só vai inserir um item, aqui ele vai inserir vários itens, tá? Então, feito isso, né? Vocês entendem, espero que eu tenha entendido essa parte aqui, que é um pouco mais complexa. Na verdade, estou criando, né, os elementos gráficos já com os dados da turma e retornando para a minha tela. Depois disso, a minha tela, né? Minha tela ficou de que jeito? Eu vou mostrar aqui rapidão nossas telas, né? Eu já tinha mostrado ontem, mas tinha mostrado na aula passada, mas eu vou mostrar agora aqui. Mudou algumas coisas, óbvio, né? Vocês viram lá que a tela ficou mais bonita, teve algumas coisas, algumas mudanças aí. As principais dela, na tela inicial principalmente, foi isso aqui. Eu mudei para o Enter Layout, tá? Depois vocês mudem lá. Vocês pegam esse código da tela inicial e vão dar uma revisada nele, porque ele mudou bastante, tá? Então, ó, o Enter Layout para que ficar centralizado os elementos ali, para eu poder colocar aquele botão no meio lá, para ficar bonitinho, né? Então, eu coloquei Center no X e no Y dele. Coloquei aqui, ó, para colocar aquela imagem no fundo, eu vou usar o Canvas para isso, tá? Então, Canvas, retângulo, e aí vou usar um source logo.png. Inclusive tem duas imagens aqui. Eu vou até excluir essa, porque eu tinha tentado colocar esse logotipo do IF, mas ele ficou muito pequenininho, ficou feio também. Então eu vou excluir ele aqui. Beleza. Esse logo, ele tá na mesma pasta, né? Na pasta View, do ladinho do main, tá? Então por isso que eu coloquei só o nome dele aqui. Se eu tivesse numa pasta separada para imagens, eu teria que colocar aqui, né, o caminho, imagens. Talvez teria que colocar o nome do pacote, inclusive, view.imagens. Ou barra, né? E barra, acho que seria barra. Barra imagens, barra logo.png. Então esse é para inserir a imagem como fundo. Aí a posição, ó, colocar o root pose e o self para colocar como fundo, né? Para ficar preencher o fundo da minha tela, ok? Beleza, então isso aqui, lembre-se pessoal que o Canvas pode ser colocado dentro de qualquer elemento. Se quiser colocar um label com um Canvas, poderia, tá? Então, pesquisem lá. É complicado às vezes a gente achar material sobre o Kiwi. Pouca gente usa ainda, sei lá, não tem muito material, né? A gente sofre um pouquinho para achar coisas interessantes na internet, mas vocês vão conseguir aí, né? Lutando aí vocês conseguem. Então depois disso, né, foi criado esse anti-layout. Dentro do anti-layout foi criado um box layout com orientação vertical para poder colocar um botãozinho debaixo do outro lá, tá? E aí o size hint dele none, o weight eu coloquei 100 para ficar maiorzinho um pouquinho, o botão ficar do tamanho deles lá. O hint, size hint X ficou 0.5 para ficar metade da tela, tá? Por isso que ele ficou naquela largura. O button, olha só, foi colocado o botão para chamar. Agora não é chamando mais o cadastro turmas, se eu não me engano, estava esse nome lá, tá?
tela cadastro turmas, um negócio assim. Eu achei melhor criar um atributo, para criar um método montar tela, porque na verdade o cadastrar eu deixei para cadastrar mesmo, na hora de clicar e cadastrar. Então antes de cadastrar, vai montar a tela em branco lá, né, para a gente poder trabalhar. Depois eu vou mostrar então esse método de montar tela, como é que ele ficou, tá? E aí o texto do botão cadastrar turma, poderia só cadastrar, né, cadastrar turma. Deixei cadastrar turma aqui e lá eu coloquei cadastrar. Vou deixar padrão cadastrar aqui. Beleza, então isso é o botão de chamar a tela de cadastrar. O botão de listar, no onRelease dele, eu vou colocar app_root, lembrando aqui, né, que aqui quando eu chamo o método lá da minha aplicação, né, eu vou colocar app.root e chamar ponto e coloco o nome do método que eu quero chamar. Esse daqui é o tela listar turmas, né, e aí o texto listar turmas, texto do botão, ok? Então, esse é o término da tela inicial. Foi o que mais mudou lá, tá? Aí depois, o cadastro da turma. Eu acho que eu não mudei muita coisa, não. Se eu mudei, vocês dão uma revisada aí e dão uma olhada. Eu coloquei um anti-layout também, né? Um box layout com orientação vertical para poder colocar os elementos lá na tela. Depois, se vocês acharem melhor o relative layout, né? Relative layout é aquele que a gente pode definir o local certinho onde vai ficar as coisas. No box layout a gente não tem muito domínio disso, né? A gente pode posicionar através de um size hint ali, né? De um pós hint, tá? Tem que lutar um pouquinho com ele lá para posicionar os elementos, tá? E aí vem, ó, criei um canvas. Esse canvas aqui é aquele que vai trazer os elementos que vai no local que a gente vai poder cadastrar, né, as nossas turmas, tá? Tomando uma aguinha. Então, ó, então, aí eu tenho label, né? Esse label para colocar aquele ID. Ah, tá, esse label aqui. Esses dois labels, na verdade, é para colocar o ID, né? Lembra que eu falei que a gente podia colocar cor em qualquer coisa? Então, ó, coloquei um label com ID, né, para ficar um rótulo. E depois esse label aqui é só para um local onde eu vou mostrar o identificador da turma. Mas como a gente não vai precisar digitar identificador, então estou usando o label. Se fosse um text input, eu poderia editar, né? Mas eu não quero editar, eu quero deixar lá só um local para mostrar o ID, né? Então, por isso aqui eu coloquei dessa forma. Inclusive, se eu quiser colocar um color, né, uma cor naquela fonte lá, que eu acabei... Vocês lembram lá que está em branco? Então, vou colocar um color aqui. Color 100, né? 0001. Tá. Aqui é a transparência. Eu vou colocar 0.8. Esse é 1 mesmo, né? Vou colocar 0.8 ali. Depois vamos ver como é que ficou, né? Então esse é o label para mostrar o texto lá. Mostrar o ID. Deixa eu mostrar lá rapidão onde que está isso, né? Então, ó, se eu for cadastrar turmas, esse aqui é aquele ID, é o primeiro label, né? E esse aqui é o segundo label, tá? Segundo label. Eu coloquei uma corzinha para parecer que é uma caixa de texto, mas na verdade não é uma caixa de texto, é um label, ok? A cor que fez ele parecer uma caixa de texto foi que eu coloquei uma cor de fundo dele. Então, ó, a size hint dele ficou assim, aí eu coloquei um canvas, ó, colocando uma cor. Então essa cor aqui, com a transparência 0.7, quer dizer, é um label branco. Coloquei ele um pouco transparente, inclusive posso até aumentar essa transparência aqui para ele ficar um pouquinho mais escuro ainda, né? Vai ficar 0.6. Então ele vai ficar lá aquele labelzinho lá, tá? Com essa cor. E o tamanho é o tamanho do local, da posição e do tamanho do self, do local onde ele foi adicionado, né? Self quer dizer o local onde ele foi adicionado. Self aqui nesse caso é o label, tá? Então ele vai ficar do tamanho do label do meu canvas, com essa cor, ok?
Aí depois foi colocado um label agora para o nome, né? Tá fechado lá, vou abrir de novo aqui, vou deixar aquela tela aberta para a gente poder dar uma olhadinha, né, nas coisas. Então, ó, esse aqui é o nome, é o label lá, e esse aqui agora é um text input. Ó, label nome, text input, né? Input, nome, o ID dele, isso aqui é importante porque nós vamos precisar para programar, então o ID sempre vai colocar, não coloca entre aspas, tá? Dá erro, aprendi a duras penas, né? Não coloque aspas aqui, tá? Ó, o hint text é aquele texto que vai ficar dentro da caixinha, como se fosse um texto dizendo, né, dizendo o que é, o que você vai digite seu nome aqui, por exemplo, né? Poderia ter colocado assim, não o nome, poderia ter colocado assim, ó, informe seu nome, né? Fica melhor. Beleza. Então, o hint text e aí o size hint dele, o tamanho dele, né? O primeiro aqui é 1 para ele ocupar toda a extensão e 15 é a altura dele ali, tá? Então vocês podem mexer aí de acordo de 0 a 1, tá? Vai mexendo aí nos tamanhos que vocês podem mexer, modificar isso. Multiline false, né? Isso que eu já falei na aula passada. Ó, o turno eu coloquei um label para o turno e coloquei um outro layout aqui, um grid layout para poder colocar duas colunas ali. Lembre-se, pessoal, você pode usar o layout um dentro do outro, né? Você pode, para organizar os seus elementos na tela, você pode usar vários layouts ali, um dentro do outro. Esse grid layout está dentro tá dentro do outro layout aqui, que é o box layout, tá? Ó, então esse layout, esse grid layout está lá dentro. Esse grid é aquele que separa a tela em colunas, né? Colunas e linhas, tá? Então, ó, definir que vai ter duas colunas. O ID dele ficou com turno, porque nem precisei desse ID, mas se for necessário eu poderia usar. O padding dele é aquele espaço que tem entre a borda e o conteúdo, né? O spacing é um espaço entre os elementos. Isso aqui foi a melhor configuração que eu achei. Aí o canvas, ó, a cor de fundo, eu coloquei uma cor de fundo para ele, vocês podem mexer isso aqui. Como saber a cor de fundo, pessoal? A cor de fundo, o RGB, vai de 0 a 255. Você pega, você vai na tabela de cores lá, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui. Opa! Tá, deixa eu mostrar aqui. Cores CSS, tá? Ó, aqui ó, no Flex Tools, na tabela de cores, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa! Para vocês saberem como colocar essas cores lá no Python, vocês vão fazer o seguinte. Notem que, vamos supor que você queira colocar esse Light Sea Green aqui, tá? Tem 32, aí olha só, o código aqui é o código Java. Código Java, tá? Código Java. Esse código Java nós vamos utilizar ele para fazer. Então o que você vai pegar? Você vai pegar esse 32, dividir ele por 255 e aí você vai colocar os dois primeiros 0. Né, os dois primeiros números que aparecerem aí, tá? Se for 255 é 1, se for 0 é 0 mesmo, né? E se tiver números quebrados, você vai dividir esse número por 255 para montar a sua cor. Por exemplo, Light Sea Green aqui é 32 dividido por 255, depois você pega o 178 dividido por 155, depois 255, depois pega o 170 dividido por 255, tá? E aí você vai achar a cor que você queira usar na sua aplicação e vai colocar aqui, ó. Então, 0.10, 0.25, 0.1 e 1, tá? Foi utilizado para colocar a cor nos meus... no local que vai ter os checkbox lá, né? Na verdade aqui vai funcionar como rádio button, tá? Então essa cor, né? Preencheu todo o local onde ele está. Aí, ó, label, né? Para matutino. Esse V Allen aqui é o alinhamento vertical, tá? O H Allen é o alinhamento horizontal, tá? O tamanho dele, ó, aí vem o checkbox, ó. Checkbox, ele não pode esquecer desse group, né? Então o checkbox, se não tiver group, ele vai funcionar como um checkbox mesmo, normal, ou seja, você vai poder marcar e desmarcar ele de boa, tá?
o checkbox com group, né? Você tem um grupo de checkbox, aí ele vai poder marcar só um daqueles, né? Ou seja, só um elemento daquele, ok? Então, o grupo turno, o ID dele, CHK matutino, não vamos precisar para programação, tá? O valor dele também é importante para programação, vou colocar matutino, e o size hint dele, né? É a mesma coisa para o vespertino aqui. Ó, notem que os labels aqui tá tudo igual, tá? Inclusive tem como a gente colocar num código só, depois você dá uma pesquisadinha lá que vocês vão encontrar. Mas ó, os labels ficaram todos com a mesma formatação aqui. E o checkbox também com a mesma formatação. Só mudou o ID e o value, óbvio, né? Que são valores e IDs diferentes que eu vou precisar lá. O grupo é turno mesmo, né? Então todos vão ter o mesmo grupo. Então, ó, noturno, mesma coisa. Integral, mesma coisa. Aí depois vem o que? Os botões, né? Os botões lá para poder clicar. Então eu coloquei como grid layout também. Inclusive, eu dei bobeira, né? Coloquei mais uma divisão, mais um grid layout. Não sei se era realmente necessário isso aqui, tá? Depois pode até tirar, mas vamos lá. Grid layout aqui foi para colocar os botões. Então coloquei com duas colunas também. Ó, botão primeiro tem um ID, esse aqui é importante também, ó, ID CAD atual, esse aqui nós vamos precisar de dele várias vezes, tá? On release, eu vou chamar o cadastrar e atualizar, então, ou seja, na hora que clicar nesse botão, ele vai clicar em cadastrar e atualizar, né? Ou seja, vai chamar o método cadastrar e atualizar que está lá no main, tá? Vou mostrar lá para vocês também. E o cadastrar é o texto do botão. E o outro é o root chama o método tela inicial para voltar para a tela inicial, né? Obviamente. E o texto dele e o size hint, beleza? Então esse é a parte aquela parte do cadastrar, né? Essa parte aqui, né? Tudo que está relacionado a isso aqui, né? Todos os elementos e os botões, né? Para clicar aqui, cadastrar e atualizar, ok? Cadastrar ou atualizar, né? Ou excluir. Essa tela ficou para as três coisas. E botão para a tela inicial, para voltar para a tela inicial aqui, ok? O listar turno, por sua vez, ele não vai demorar muito mais para mostrar as telas, pessoal. É bem demorado, mas vamos lá, né? Ó, o name listar turmas, né? O nome dessa tela. Box layout com orientação vertical foi colocado. A controvérsia, né? Funcionou, né? Depois a gente pode mexer melhor nisso, mas funcionou. Orientação vertical, eu coloquei uma cor, né? Então lembre-se dessas cores aqui, é só vocês pegarem e fazer cada divisão que eu falei para vocês. Pesquisar turmas é um label, O tamanho da fonte coloquei naquele label. Onde é que está ele aqui? Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, então o ID está aqui, né? E aqui vem uma caixa de texto e aqui na frente um botão, tá? Então vamos lá. Então, ó, por que eu coloquei então como orientação vertical? Tá, depois, porque assim, ele vai funcionar, esse vertical aqui, ele vai funcionar um debaixo do outro. Só que dentro dele eu subdividi ele em outros layouts, né? Então vamos mostrar aqui. Ó, pesquisar turma então é o label. Aí foi criado um grid layout com 3 colunas. Deixa eu ver aqui, rapidão. Como é que tá aqui minha tela? Pesquisar turmas, é esse daqui de cima, pessoal. Desculpe aí, né? Eu coloquei, na verdade eu estava mostrando o ID, na verdade é esse daqui, ó. Pesquisar turmas. Esse daqui é o label que eu coloquei primeiro lá. Aqui eu coloquei um grid layout com 3 colunas. Grid layout com 3 colunas. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, 3 colunas. Eu coloquei ele a uma largura de 400 dp e uma altura de 30 dp. Por isso que ficou um pouquinho mais para esquerda. Se eu não tivesse definido esse width com 400 dp, tivesse colocado aqui, por exemplo, size hint x, size hint x ponto 0. Vamos colocar 80%, olha só a diferença que ia ficar lá. Parar aqui, voltar, mostrar para vocês, ó. Ó, ele vai ficar mais para cá os elementos, tá vendo? Aí ocupou 80%, ok?
Aí eu posso definir isso, né, colocando dessa forma. Eu até gostei, vamos deixar aqui, vamos deixar 60% ou 50%, tá? Beleza, vamos deixar assim. Então, ó, são três colunas, eu falei que vai ocupar 50% da tela. O label, aí que foi criado o label text ID, que é aquele que vocês viram lá, né? Nem coloquei nenhuma formatação especial, nada, só o texto dele mesmo. Um text input com ID, input ID, isso aqui é importante também. Um texto de hint, né? Aquele texto de dica, né? ID para pesquisa. Size hint 11, tá? Ele vai ocupar toda a extensão ali do local onde ele está, da coluna onde ele está, né? Multiline false, beleza? Então, ó, o button e o botão, né? E quando pressionar o botão, ele vai chamar o método buscar turmas e o texto dele, né? O texto do botão é pesquisar, tá? E size hint também coloquei como 1, tá? E aí, ó, vem o grid layout para listar as turmas, tá? E aí depois vem o grid layout para listar. Deixa eu mostrar ali, né? Esse grid layout está aqui, ó. Essa parte mais clara aqui, tá? Então, o primeiro grid layout, ó, esse aqui é um box layout, esse enorme, meio marrom aqui, né? Aqui em cima tem um label, aqui tem um grid layout com 3 elementos. Coloquei 50% e ficou parecido com o que estava anteriormente, né? Então, é um grid layout com 3 colunas. E aqui tem um grid layout com 1, 2, 3, 4, 5 colunas aqui, tá? 5 colunas no grid layout aqui. E por último, um outro layout, que é um outro layout que eu vou mostrar para vocês lá. Ó, então esse grid layout com 5 colunas, né? Definir ele como size hint y como none, porque senão ele faz uma divisão lá, fica meio bagunçado isso aí. Eu prefiro definir a altura eu mesmo, tá? Então, o height dele é 400 dp, tá? A altura dele ali. O canvas, eu coloquei a cor, olha só a cor, eu achei uma cor e dividi lá, fiz essa cor. Pessoal, não tive tempo de ficar buscando cores muito bonitas, né? Vocês viram que não ficou muito bonito, mas só a tela inicial aí que ficou mais ou menos. Então, ó, tela é retângulo, né? Para colocar a cor. Depois vem o label, aí vem os labels, ó, as colunas, né? Ó, o ID com o ID, isso aqui é importante, né? O texto ID, aí vem o size hint, né? Definindo a altura com 30 dp e a largura como 0.1 aqui pro ID. É verdade que tinha que ser 0.2, né? Vocês lembram lá que eu coloquei como 0.2 o ID? Não sei. Vou deixar como 0.1 para ver como é que tá os outros. Qualquer coisa a gente dá uma mudadinha aqui, tá? Então esse é o label. A cor dele ficou como preto, tá? Então 0, 0, 0 e 1 é preto, beleza? Então o label com o nome, né? A coluna nome, mesma coisa de cima, só que mudei o ID e o texto, praticamente, né? E aí mudei também o size hint para 0.6 aqui, tá? Ó, aí a coluna turno 0.1 também. E a coluna, eu tô achando que eu deveria ter mexido melhor nisso aqui. Eu vou colocar aqueles tamanhos que foram definidos lá na tela lá, tá? Vou fazer isso aqui agora. Ó, não sei se vai, né? Não vai dar problema, mas vamos lá. Tá funcionando, a gente tá ganhando, a gente não se mexe. Eu fico mexendo muito, depois acaba atrapalhando, né? Me atrapalhando, mas vamos lá. Mexer aqui. Label excluir, vou colocar aqui como 0.2 também. Ah, não, aqui tem que ser 0.1 mesmo, né? No lugar dos botões é 0.1 mesmo. Beleza, vai ficar assim. Então, e aí naquele lugar do botão lá embaixo, que vocês viram lá, aquele botãozinho que ficou centralizado lá, vou mostrar aqui. Ó, esse daqui, né? Eu coloquei um Enter Layout. Esse Enter Layout eu coloquei ele Center, como só vai uma coisa lá dentro. Então, ó, button. On release chama a tela inicial, né? E o texto dele vai ser tela inicial. E o size hint Y, né? Ele vai para 50% e o hint X 30% do local onde ele está, certo? Então ficou bonitinho lá aquele botão, acho que funcionou bem. Deixa eu só reiniciar aqui para a gente ver se as nossas alterações fizeram muita bagunça lá, né? Acho que não, né? Vou ver aqui a pesquisa.
Tá, acho que ficou bonitinho, tá funcionando bem, né? Beleza. Então, feito isso, essa é a nossa tela, né? Criada a nossa tela. Agora o nosso main, que está acabando agora, até que enfim, né? Eu havia mostrado para vocês, então, o que? Eu já havia mostrado para vocês que aqui a gente tem 3 classes vazias, né? Ele gosta de muito espaço entre os nomes das classes aqui. Eu vou deixar do jeito que ele gosta, né? Mas ficou meio grande o nosso arquivo desse jeito. Mas ó, aqui são as importações que a gente precisa. A gente já mostrei para vocês na aula passada. A gente precisa da controladora, precisa desses elementos aqui, né? Um pop-up, um label para poder mostrar mostrar o resultado ali, né? Naquela telinha que aparece. Os screens, o Screen Manager, né? Esse método fade in é aquele fade transition, é aquela transição que dá aquele slide lázinho, né? Aquele fadezinho lá para mudar de uma tela para outra. A gente nem precisa usar lá, vocês viram que a gente nem usou, como a gente já herdou, então a gente já faz a herança e já usa o fade, tá? Então nem precisou de usar código para fazer isso, né? Então, ó, a tela inicial é do tipo screen, né? Como a gente já falou, então eu preciso criar uma classe para cada uma das telas. Então, tela inicial, cadastro turma, tela listar turmas, né? São as 3 telas que a gente está usando lá. E aí vem uma classe de gerenciamento dessas telas. Aqui que vem o problemão que eu tive, né? Que eu acabei tendo que trabalhar bastante. Eu vou ver se eu consigo explicar para vocês aqui o funcionamento dela. Então, ó, um método para chamar a tela inicial, né? Que é aquele que é chamado pelo botãozinho lá, né? Lembrando lá do botão, ó. Vou mostrar aqui rapidão. Aqui, ó, AppRoot, tela inicial. Então, a gente está chamando esse método aqui, tá? Aqui, na verdade, só seta, né? A tela corrente para a tela inicial. Se eu chamar a tela cadastro turma, esse método, ele vai setar a tela como cadastro turma, né? Assim vai. Então, ó, tela inicial, cadastro turma e listar turmas, né? São essas 3. Aí vem um método cadastrar e atualizar, que é aquele que quando eu clicar no botão de cadastrar ou de atualizar, ele vai trazer para mim, ele vai salvar, né? Vai fazer o processo de salvar no banco. Então, o que precisou aqui? Vamos lá, né? Ó, primeira coisa, precisou de obter a tela cadastro turma, para eu poder pegar os elementos da tela para poder trabalhar, né? Então aqui tem o get screen, então obtendo a tela cadastro turma. Esse nome vem de onde? Esse nome vem daqui, ó. Vou mostrar, né? Porque depois vocês vão precisar futuramente. Ó, aqui no cadastro turma, tá aqui, ó. Esse name aqui, ó, name cadastro turma, é o que eu vou usar lá. Então eu estou chamando essa tela cadastro turma. Então aqui, ó, né, get screen, coloco esse name cadastro turma aqui. Feito isso, eu obtenho aquela tela, né? Daquela tela eu posso pegar os elementos dela. Então, ó, o ID da turma, por exemplo, eu vou usar essa tela. Vou usar a propriedade IDS dela, que é os IDs, né, os IDs. Né? Então, eu tenho uma propriedade lá que armazena todos os IDs daquela tela. Né? Então, por isso que eu falei que é importante aquele ID, aquele identificador. lblid.text. Então, ó, de onde veio o lblid? O lblid veio desse cara aqui, ó. Ó, lblid, é aquele local que eu vou colocar o identificador, que é esse cara. Deixa eu botar aqui, né? Ó, é esse cara aqui, ó. Esse lblid é esse local aqui, beleza? Esse local é que eu vou, né, usar para pegar o ID para poder atualizar, se for o caso, né? Voltando aqui. Então, ó, obtenho o texto dele e armazeno aqui. O nome é a mesma coisa, eu estou usando, vou pegar o ID lá do input nome, né, que é a caixinha de texto do nome, pego o texto dela e estou armazenando em nome. O turno é a mesma coisa, esse turno, na verdade, estou mandando ver o turno. Por quê? Esse método, como a gente tem várias caixinhas, eu tenho que percorrer elas e verificar qual que está marcada, para poder salvar no banco, certo? Então, eu chamei o método, né, poderia verificar aqui, mas ia ficar mais extenso ainda esse método. Então, eu separei ele, coloquei um chamado método verturno passando a tela para lá. Então eu vou mostrar para vocês. Ó. Verturno recebe a tela, né? E o turno fica por enquanto vazio. Aí, ó, se tela, né? Essa tela que chegou, né? Que é a mesma que a gente está trabalhando lá em cima. Se tela.ds, chk matutino active, ou seja, se ela estiver ativa, se ela estiver marcada,
Aí turno recebe o tela IDSH matutino.value. Lembra lá do value dos nossos checkbox? Então, ó, checkbox, eu deixei um ID e um value. Então ele vai pegar esse value aqui para poder, né, verificar o turno da nossa turma lá, ok? Então, se o matutino estiver ativo, ele traz o value. Pessoal, pode até ser que a gente tenha como fazer pegando pelo aquele grupo lá, tá? Tem algumas linguagens que dá para fazer isso. Eu não consegui achar aqui, eu estou fazendo tudo manualmente, verificando um por um, tá? Se tiver algum outro método de fazer um loop, né, percorrer todos os elementos e verificar qual está marcado, melhor, tá? Mas como eu não achei isso, então eu estou fazendo esse if, verificando um por um aqui. Ó, então verifico pelo ID o vespertino, se ele estiver ativo, eu pego o valor dele e armazeno. Noturno, a mesma coisa, e o integral, a mesma coisa. Né? Coloquei a if aqui, porque se ele achar em algum antes aqui, ele não faz essas verificações posteriores, né? Por exemplo, ele achou que no vespertino, ele não vai olhar no noturno, no integral, né? Então, depois que achou, ele vai retornar o turno para mim, tá? Ele vai retornar o turno lá para quem chamou, que é... vamos lá, né? Tem um monte de método aqui. Que é o salvar turma. Cadê você? Tá vendo tanto de coisa que tem aqui, pessoal? Beleza. Ó, então aqui ele mandou olhar o turno, né? Então ele vai lá chamar esse método e vai retornar o turno para mim que está marcado. Vou armazenar aqui. Aí eu estou chamando agora a controladora. Estou criando um objeto da controladora, que é o control. E agora eu vou verificar. Ó, se o texto do botão for excluir, aí tá, né? Isso aqui eu acabei, podia ter simplificado um pouquinho isso aqui, mas me veio na mente essa hora resolver dessa forma, né? Vamos ver se vocês conseguem entender aí. Então, se o botão for excluir, tiver escrito excluir no nome do botão, ele vai chamar, ó, result, uma variável chamada result, vai receber chamar a controladora e mandar excluir turma, passando o ID da turma que pegou lá da tela, certo? Então ele vai pegar esse ID e vai chamar o result, vai chamar o excluir turma, né, que vocês viram lá na controladora, e trazer o resultado para mim. O resultado é aquele texto, né? Conseguiu excluir ou não, certo? Se não, aí ele vai chamar o método salvar atualizar lá da controladora, passando o ID da turma, o nome e o turno, certo? Então, ó, ele vai chamar aquele método lá do turma control, chamado salvar turma. Se excluir aqui, aquele outro, esse daqui, ó, salvar atualizar a turma. Então ele vai pedir o ID, o nome e o turno, né? Nós já mostramos isso para vocês lá. Faz isso, aí depois de feito isso, né? Tentou salvar. Se deu certo, ele retorna o resultado para mim. Result vai ter o que aqui? O texto do resultado, né? Aí eu estou chamando o método agora pop janela, né? Para mostrar a janela, mostrando o resultado para mim. E depois vou mandar limpar a tela. Esse limpar a tela é para você, né, tirar aquele texto das caixinhas que estavam lá, né? Limpar ele, deixar ele pronto para cadastrar um novo elemento lá, certo? Mesmo se eu excluir, se eu atualizar, ele vai aparecer lá para me cadastrar. Então eu vou mostrar esse método limpar a tela já já. O pop janela, ele vai mostrar o resultado, ó. Vai pegar o texto, né, que é o result lá, e vai criar um pop-up, que é aquela tela que aparece lá se tudo deu certo. Por exemplo, vou cadastrar aqui turma teste. Eu vou colocar que ela é noturna e vou mandar cadastrar. Ó, esse pop-up aqui, tá? Vai aparecer lá. Turma inserida atualizada com sucesso. Informação, né? Isso aqui, informação é que está escrito ali. Vou mostrar para vocês lá. Clique fora, ele aparece ali, ele volta para o inicial. Vou mostrar as turmas, então, se realmente foi cadastrada. Ó, turma teste foi cadastrada com ID 9. Beleza, tá tudo aqui. Então, ó, informação é esse título. Se você quiser mudar, mude lá, né? E o texto é um label, ó, o conteúdo é um label com o texto do resultado, né? Que vem lá do controladora. Então eu mostro esse resultado, se deu certo ou não, ok? E o auto dismiss para ele fechar automaticamente quando eu clicar fora, ok? O tamanho dele, né? Definido aqui. Se você quiser mexer, mexa, né?
Beleza, então esse é o pop para mostrar, né? Para mostrar se deu certo ou não lá. Vamos voltar aqui, né? Tem um monte de método para mostrar ainda. Não se assustem, pessoal, por favor. Então, ó, esse é o pop janela para mostrar o resultado. Limpar a tela. Vou clicar aqui. Ele vai pegar a tela, né? E vai, ó, tela.ids, né? LBLID, teste, recebe vazio. Input nome, recebe vazio. Ó, CHK matutino active, recebe false. Vespertino recebe false, noturno recebe false, integral recebe false. Ou seja, qualquer um, se tiver algum marcado, vai ficar desmarcado, né? E aí, manda o botão, né? Aquele botão que pode ser que está excluir ou atualizar, lá aparece como cadastrar, beleza? Então esse é o limpar tela lá, que eu coloquei para limpar a tela quando a pessoa clicar em salvar ou atualizar ou excluir lá, ok? É assim que eu pensei que no funcionamento, né? Você poderia ter pensado diferente. Beleza, então é isso aí que funciona, assim que funciona o cadastrar e atualizar. Ele vai receber os dados da tela e vai passar lá para a controladora para poder salvar, ok? O limpar tela listar, depois ele vai ser chamado depois, mas eu vou só mostrar para vocês, ó. O limpar tela, como é que funciona o limpar tela listar? O limpar tela listar, ele funciona com vários labels, como eu já mostrei para vocês. E esse aqui é o título das minhas colunas, ó, ID, nome, turno, atualizar e excluir, né? Eu poderia ter colocado uma cor diferente aqui. Seria interessante colocar, não mexi, né? Mas poderia colocar. Então esses são os títulos. Eu não quero perder isso. Então existe um método lá que limpa tudo isso, que é o método, vou mostrar para vocês aqui, que é o Clear Widgets. Então o Clear Widgets, ele limpa todo aquele local que eu disser. Por exemplo, lista turmas, né? Não sei se vocês se lembram lá, o lista turmas é aquele local onde vai ter a lista das minhas turmas. Olha só, vou mostrar aqui, é o layout. Vou mostrar aqui o layout. Cadê você? Ó, aqui, ó. Lista turmas. Esse grid layout aqui, com aquelas 5 colunas, né? É os elementos, é o que... É esse elemento que eu estou selecionando. Estou mandando limpar os widgets. Só que se eu fizer isso, somente isso, ele limpa. Só que some o meu cabeçalho, né? Some lá aqueles meus títulos lá, né? Que é o ID, nome, turno e atualizar, excluir lá, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, antes de excluir, eu estou pegando, ó, os IDs dele, estou pegando os elementos, né? Estou pegando todos os elementos aqui e estou armazenando num vetor cabeçalho. Eu coloquei assim para ficar melhor de ver, mas pode ser tudo numa linha só. Isso aqui é uma linha de código só. Estou pegando, ó, coluna ID, coluna nome, coluna turno, o LBL atualizar e o LBL excluir, que é o nome dos IDs que eu coloquei para os meus cabeçalhos lá, ok? Então, depois de feito isso, eu mando limpar os widgets, limpou tudo, né? Limpa a tela ali, e depois eu faço um for colocando o cabeçalho de novo. Ó. For sem cabeçalho, tela IDs, turmas, lista turma, né, que é o mesmo que nós acabamos de limpar ali, e coloco o método addWidget e adiciono o C. Então ele vai adicionando, né, o ID, nome, turno, e vai adicionando lá os elementos até montar todo para mim de novo o meu cabeçalho lá, certo? Então por isso que fica bonitinho lá quando a gente manda listar de novo, tá? E o buscar turmas, como é que funciona? Ó, então eu preciso da controladora para buscar, né? Ó, vou precisar da tela listar turmas para poder colocar os elementos lá, é óbvio, né? E aí, ó, o ID de pesquisa, o ID para pesquisar, vai pegar o que está na tela, aquele input ID text, que é esse texto que a pessoa digitar aqui nesse ID, né? Pega esse texto e armazena aqui. O resultado é igual a chama controladora, buscar turma e passo o ID da pesquisa. E depois eu mando limpar a tela, tá? Depois eu mando limpar a tela. Limpar a tela listar, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque antes de mostrar o resultado, eu quero que ele atualize ali. Se eu quiser fazer outra pesquisa,
né? Ele não vai adicionar, ele vai limpar e vai mostrar o resultado da minha pesquisa. É isso que faz com que isso aqui funcione. Deixa eu mostrar para você. Eu quero pesquisar, por exemplo, só a turma 3. Beleza, tá essa aqui. Se eu quiser buscar a turma 1, aí eu dou um pesquisar, ele traz a turma 1. Então ele, né, limpou. Vocês viram que ele faz o processo de limpar e colocar de novo a outra tela para mim aqui. Beleza? Vamos lá. Então é esse aqui que faz isso, tá? Chama o limpar a tela para isso. Aí, ó, enquanto isso traz para mim o resultado. Enquanto eu tiver resultado em resultado, né? Então, ou seja, se ele trouxer várias turmas para mim, se ele trouxer várias, né? Ou trazendo uma ou várias, tanto faz, ele vai ter um vetor dentro do outro. Então, ó, for has em resultado. Por isso que eu coloquei aqueles dois vetores ali, né? Eu quero que não fique dúvidas, ó. Então por isso que tem itens, né? Itens é um vetor. E dentro do vetor itens tem o vetor minha turma, que cria, né, o vetorzinho aqui e adiciona ele a itens, certo? Por isso que funcionou aqui dessa forma. Então por isso, ó, estou percorrendo has em resultado, né? E depois R em has. Aí eu vou entrar no elemento mesmo, certo? Então, que elementos tem lá dentro? Tem labels lá dentro. Então, ó, r.text, ou seja, tem um label, né? Label.text. Aqui, olha só, na verdade tem labels e tem botões, né? Vocês lembram lá? Vou mostrar aqui. Ó, tem labels e tem botões. Tá, vou colocar todos aqui, só para vocês verem. Faltou dar uma limpada ali, né? Ah, tudo bem. Ó, então aqui tem labels, isso aqui é labels, isso aqui é labels, isso aqui é labels, isso aqui é um botão, isso aqui é um botão. Certo? Então, ele vai percorrendo, né? Quando chegar no botão, ele vai ter que fazer um esquema para mim lá, porque esse botão eu tenho que colocar uma função nele, né? Tem que ser dinâmica, né? Tem que ser dinâmica. Então vamos ver como é que isso funcionou ali. Ó, então está percorrendo todos os resultados. Se for igual a atualizar, aí chegou no botão, né? Quando chegar no botão atualizar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o R, que é o botão, e vai usar o método chamado bind para colocar a ação do botão onRelease. Então a ação onRelease vai chamar o método self-montar tela, AT. Então lembra do montar tela AT? Então montar tela AT ele vai trazer para mim, ele vai montar a tela com os elementos, né? Se eu quiser atualizar ou se eu quiser excluir, ele vai pegar esse elemento e vai mostrar lá o resultado para mim. Certo? Então, vou mostrar já já o montar tela lá para vocês. Então, ó, bind vai fazer isso. E o excluir também é a mesma coisa. Ele vai chamar o bind para fazer isso. Então, poderia até ter colocado, né, igual atualizar ou r.text igual a excluir, né? Até poderia fazer isso aqui, ó. O ou aqui, o or, né? Poderia ser o or ou 2pip. 2pip funciona? r.text igual excluir, né? O pip aqui não funciona não, né? Aqui é o or mesmo, né? Or. Então, ó, se for atualizar ou excluir, né? Vou economizar uma linha de código aqui, 2 linhas de código. Então, se for atualizar ou excluir, ele vai chamar montar tela. E de qualquer forma, né? Ou seja, mesmo se for atualizar tudo, ele vai pegar e vai adicionar o widget R na minha tela. Certo? Então ele vai adicionando lá os widgets, né? Adiciona os labels e os botões lá para mim, certo? E como é que funcionou montar a tela? Montar a tela está aqui, ó. Montar a tela, ele não está passando parâmetros, vocês notem, né? A gente não pode colocar aqui para passar parâmetros. Pessoal, isso aqui me deu uma dor de cabeça louca para mim conseguir achar esse problema aí, tá? Inclusive foi uma das razões porque eu não terminei antes. Eu estava chamando o método passando parâmetro aqui. E não pode. Né? Não pode. Você tem que se virar sem passar parâmetro. Beleza? Então, quando você chamar o método onRelease aqui para colocar uma ação no botão dinâmica, eu tenho que chamar o método sem passar parâmetro, porque ele considera que eu estou chamando o método quando eu coloco os parâmetros. Quando eu coloco parênteses ali, ele considera que eu estou chamando o método.
Não é isso que a gente quer, né? Então, só que ele não chama, ele não passa parâmetro, mas intrinsecamente ele manda o botão como parâmetro, certo? O próprio botão como parâmetro. Então eu estou recebendo ele nessa variável botão aqui, beleza? Então, ó, mesmo que eu não esteja passando parâmetro, ele passa o botão que eu estou colocando a ação como parâmetro. Então eu estou recebendo o botão aqui, beleza? Aí olha só, turmas, estou criando um vetor turmas aqui, que é para buscar as turmas. Que é para buscar a turma, tá? Por quê? Porque eu vou usar a controladora e a controladora, quando for um resultado só, ela me traz só o objeto turma. Mas lembra lá que na hora de mostrar a turma eu tenho vetor dentro de vetor? Então eu preciso colocar esse vetorzinho lá, tá? Então vamos fazer esse processo. Então eu criei um vetorzinho aqui. Ó, botão. Na verdade ele vai trazer para mim os labels, né? Os labels de uma turma, os labels dos botões de uma turma, beleza? Aí, ó, botão.id, olha só, estou verificando se o botão.id, se existe um botão ID. Nem sei se era muito necessário, mas eu fiz essa verificação aqui. Não sei por que me veio na hora de fazer isso aqui. Agora que eu estou pensando, eu não sei por que exatamente que eu fiz essa verificação se tem um ID, né? Porque é para ele ter, né? Mas tudo bem. Então eu verifiquei. Ah, tá. Eu sei por quê. Porque se não tiver um ID, depois eu vou mostrar para vocês que ele chama também aqui da tela. Vou mostrar aqui, olha só. Ele chama aqui também da tela. Cadê? Ah, lá em cima, né? Lá no início. Estou mostrando, tá no final. Ó, aqui ele chama o botão montar tela, tá vendo aqui? Montar tela, ele passa ele mesmo, tá? Self, que é o botão, né? Então ele está passando ele mesmo. Esse botão eu não coloquei ID nele. Por que eu não coloquei ID? Porque o ID ele vai ser importante para me buscar lá do banco. E por enquanto, quando eu chamar dessa tela, eu não quero que ele busque nada do banco de imediato. Eu quero que ele fique em branco lá. Se eu quiser buscar, eu busque, né? Então por isso eu não coloquei um ID nesse botão e estou chamando, estou passando ele como parâmetro aqui, ok? Beleza, vamos mostrar aqui. Então, ó, estou verificando se tem um ID. Se não tiver um ID, ele já vai vir aqui, ó, já vai mostrar o screen cadastro turma. Só vai mostrar a tela de cadastro turma, beleza? Agora, se tiver ID, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue, olha só, pega o botão ID, estou convertendo para string, só para garantir que ele seja um string, tá? E estou usando um método chamado replace. Esse método replace, ele substitui, né? Substitui parte da string lá. Então o que eu estou fazendo? Estou pegando aquele BT que eu coloquei lá no ID do botão. Não sei se vocês estão lembrados do BT que eu coloquei lá no montar botão, criar botão. Ó, eu coloquei um BT, né, e o strID aqui. Aqui eu estou removendo ele. Ó, replace, eu estou tirando o BT e estou substituindo por uma string vazia. Aí só vai ficar o ID, certo? Só vai ficar o ID do cara. Aí, ó, chamo o controladora, né? Criei um objeto da controladora. Poderia ter até criado aqui em cima, mas não precisava. Eu criei um objeto e chamo, ó, turma igual control.buscar turma e passo o ID para lá. Passo o ID, beleza? Dessa forma, quando eu passo o ID para lá, bem, aí ele vai trazer para minha turma o resultado, né? E aí sim eu pego a tela, ó, pego a tela e obtenho o screen cadastro turma, certo? Cadastro turma. Por que eu preciso disso aqui agora? Porque agora ele vai trazer os resultados para mim do banco, eu vou montar, eu vou colocar esses resultados na tela do cadastro turma. Ele funcionar dessa forma aqui, ó. Ó, tem aqui, eu quero atualizar o turma teste, eu vou clicar aqui, ó, então ele colocou os dados na tela do cadastro turma para mim, inclusive o turno aqui, certo? Aí eu quero atualizar, ó, turma teste, vou deixar só turma e atualizar para Vespertino. Vou mandar atualizar, ó, turma inserido atualizado com sucesso. Eu vou voltar aqui, listar turmas, pesquisar.
Ó, vespertino, turma, beleza. Então tá atualizadinho, né? Então é isso que eu quero. Quando clicar aqui, ele pega os dados lá do banco e monte aquela tela lá para mim com os dados, né? Então por isso que eu precisei da tela para poder. Então com o GetScreen obtém a tela, tá? Aí ó, tô fazendo um for agora, né? Se trouxer apenas um elemento, pessoal, acho que eu acabei dando bobeira, né? Não precisava nem ter feito isso aqui, tá? Esse negócio de transformar aqui no vetor, depois percorrer o vetor aqui, eu acho que não haveria necessidade não, tá? Mas funciona, né? Vai funcionar. Ó, for tem turma, aí ó, tela.ids.lblid text, pego o T, né, que é a primeira turma, na verdade só vai ter um, né? Então, só que no primeiro elemento da turma, no primeiro vai ter o ID, não é isso? Então, ó, lblid text vai receber o t.text, beleza? Então ele vai pegar o texto como ele está retornando para mim labels lá, então eu pego o texto do label lá e passo para esse label de cá, beleza? Então o input também, mesma coisa, ó. Pego o input text da tela e pego o input text, o label, né? O label com o nome que vem lá tá vindo lá da controladora e pego o texto dele e coloco no input nome, beleza? Então isso faz com que eu tenha os dados aqui. E por último, ó, se o T for igual a 2, não, se o T2, né, for diferente de vazio, né, ou seja, tem um turno cadastrado, se tiver um turno cadastrado, eu vou chamar um método chamado marcar turno. Vocês lembram lá que eu usei um para verificar qual turno que estava marcado para poder salvar no banco? É um método. Agora eu preciso de um método para marcar de volta, né? Quando trouxer do banco, eu quero marcar aquele turno de novo nos checkbox, né? No rádio button lá. Então eu usei um método chamado marcar turno, onde eu vou passar o texto do turno e a tela para ele poder marcar para mim. Então vamos ver como que ele vai funcionar. Ó, então ele pega o texto do turno e a tela, vamos supor que a pessoa marcou matutino lá e vai percorrer aqui. Então ele vai verificar, né? Faz aquele mesmo processo, só que agora não mais buscando quem está ativo, né? Agora eu pego se o valor, olha só, se o valor do checkbox for igual ao texto que está chegando, aí ele marca matutino. Se o valor do matutino for igual ao texto que está chegando, ele traz vespertino. Lembre-se que o valor aqui do checkbox matutino é matutino, né? Se for matutino, então ele marca como true. Se for vespertino, ele marca como true o CHK vespertino. Se for noturno, ele marca esse daqui. Se for integral, ele marca esse daqui, beleza? Então é só para ele marcar aqui qual elemento que eu escolhi lá, qual o valor desses elementos. Então é responsável por marcar qual está realmente funcionando lá. Ó, depois isso aqui então serve para marcar o turno. Marcou, beleza. Feito isso, o botão, né? O botão CAD aqui, ó, vai pegar o texto do botão, certo? O texto do botão é qual? O botão que está sendo passado por montar tela, né? Então, se for na hora de excluir, vai passar o atualizar ou vai passar o excluir para lá. Então, aí o texto vai pegar esse texto. Por isso que ele faz aquela forma dinâmica, né? Uma hora está cadastrada, outra hora está atualizada, outra hora está excluído aquele botão, o texto dele, por causa desse código aqui, ok? Aí depois eu mando limpar a tela. Limpar a tela listar, estou mandando limpar a tela de listar, passando o GetScreen listar turmas, que quando clicou lá para atualizar, ele vem para cá e ele limpa a tela listar turmas. Porque aí, quando eu volto para lá, eu tenho que fazer a consulta de novo. Porque quando eu não estava fazendo isso, quando eu voltava, estava lá os mesmos resultados anteriores, não é isso que eu queria, né? Eu queria que voltasse lá e tivesse vazio, ou atualizado pelo menos, né? Mas como funcionou dessa forma, funcionou que ele limpou a tela para mim lá, ok? Então limpou a tela, depois chama a tela cadastro turma para mim com os dados que eu coloquei ali, ok? Então é isso, né? Na hora e o funcionamento é esse aqui, né? Eu quero excluir esse último turma aqui, eu venho aqui excluir,
Ó, o botão vira excluir aqui e aparece os dados da turma que eu quero excluir. Eu poderia até colocado como não editável isso aqui, né? E aí só para verificar mesmo, para mostrar. E aí vou mostrar e mandar excluir. Ó, turma excluída com sucesso. Depois de excluir, ele volta à tela branca com o botão cadastrar. Vou aqui na tela inicial, vou listar turmas, mando pesquisar. Tá aqui, está funcionando corretamente, ok? Então, funcionou aí, né? Por enquanto está funcionando. Deixa eu só ver se tem alguma outra coisa para mostrar para vocês aqui. O limpar tela eu já mostrei, o pop janela já, o ver turno já mostrei, marcar turno também já mostrei. E aí vem a classe exemplo CRUD, que é o aplicativo em si. Isso aqui que eu estava falando. Aqui no main eu queria deixar só isso aqui, né? Só isso aqui. No main eu queria deixar só isso. E o restante, isso aqui, eu queria colocar numa página à parte, numa classe à parte, num arquivo à parte, né? Um arquivo à parte, que tem muito código aqui, está misturado com o nosso main. Mas não vou fazer isso agora, né? Vou deixar quem quiser tentar fazer, possa fazer, ok? Então agora, pessoal, nosso próximo passo é criar esse mesmo processo, só que agora para o aluno. Lembrando que o aluno tem uma chave estrangeira para a turma, né? Onde o aluno pode pertencer a apenas uma turma, mas uma turma tem vários alunos, certo? Então, a chave estrangeira de aluno está em turma. Então, eu tenho que criar uma forma de definir em qual turma que está esse aluno, certo? Então, nós podemos, quem quiser ir adiantando, pode ir adiantando. Eu vou fazer o meu aqui, depois eu vou tentar mostrar para vocês como que foi o resultado, ok? Então tentem fazer, pessoal, tentem refazer. Eu vou passar os códigos novamente, tentem ver onde é que está o que foi modificado e o que foi adicionado aí. Tentem fazer, porque isso aí vai ser importante para vocês fazerem de vocês sozinhos, beleza? Então, bom trabalho a todos aí, boa aula, né? Bom final de semana para todo mundo aí. Um grande abraço.